E o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em que criticou o confinamento como forma de combater o coronavírus. Bolsonaro também condenou governadores e prefeitos pelas restrições nos transportes, no comércio e o fechamento das escolas. Em cadeia nacional de rádio e televisão, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo tomou as medidas para conter o avanço da pandemia do coronavírus e sugeriu que as pessoas voltem à vida normal. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Bolsonaro também afirmou que, caso fosse infectado, não ficaria preocupado. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Mais cedo, o ministro da Saúde havia manifestado a preocupação com decisões de governadores e prefeitos sobre bloqueios da circulação de produtos que podem afetar o próprio combate à epidemia. Esse travamento absoluto do país para a saúde é péssimo. Nós somos uma grande engrenagem que um movimenta o outro. E colocar isso em harmonia para o momento, sem histeria, é que é o desafio. Em reunião por videoconferência com Bolsonaro, os governadores do Centro-Oeste e do Sul do país pediram ajuda financeira. Eles disseram que as perdas em impostos causadas pela crise do coronavírus podem ultrapassar 4 bilhões de reais. Bolsonaro apresentou medidas como a suspensão do pagamento das dívidas dos estados por 6 meses e a complementação dos fundos de participação. Também pediu cuidado para que as restrições adotadas pelos estados não provoquem desabastecimento. Os governadores pediram ajuda com equipamentos médicos, como respiradores e de proteção a profissionais de saúde. Para conter as perdas na economia, o governo editou novas medidas provisórias. Entre elas, deu mais prazo para que os órgãos públicos possam atender aos pedidos da Lei de Acesso à Informação. O rápido crescimento dos casos de infectados pelo coronavírus em todo o país fez o Ministério da Saúde mudar de estratégia para conter os surtos, principalmente em cidades com mais de 500 mil habitantes. O governo se prepara para disponibilizar quase 23 milhões de testes rápidos já na próxima semana. Esse tipo de teste será aplicado para garantir a segurança de médicos e agentes de saúde. A expectativa é que 40% deles sejam afastados em algum momento por contato com o vírus. É um teste sorológico, ele vai detectar o anticorpo, ele vai falar se você teve ou não contato com o vírus. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, divulgou uma nota que diz: neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população. Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República em cadeia nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse numa rede social: desde o início desta crise, venho pedindo sensatez, equilíbrio e união. O pronunciamento do presidente foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde pública. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que a experiência internacional e as orientações da Organização Mundial da Saúde devem ser rigorosamente seguidas por nós e que o sofrimento da crise não sustenta o luxo da insensatez. Já o líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, disse que o pronunciamento foi excelente e que a sua visão de estadista e coragem de Bolsonaro em ir na contramão da histeria coletiva vão salvar as vidas de milhões de brasileiros e proteger empregos. O deputado Bibo Nunes afirmou que Bolsonaro passou segurança para todos e foi esclarecedor. Os urubus de plantão com olhos na nuca vão achar problemas em tudo o que ele falou. A oposição contra tudo e a favor de nada só quer pânico e caos, disse ele. Em São Paulo, o deputado estadual Gil Diniz, do PSL, afirmou: o presidente lidera a nação, diferente de golpistas e oportunistas que querem ganhar no grito. E o deputado Osmar Terra comentou: o presidente dá a direção.
Em algumas cidades, houve registro de mais panelaço ontem durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Veja.